Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 13, cujo título é O Evangelho em Éfeso. Nós vamos perceber que na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo faz um excelente trabalho na cidade de Éfeso. Duas cidades Paulo dedicou muito mais tempo e não foram apenas de passagem e ficou ali muitos dias para alcançar toda a região. Uma delas foi Corinto e a outra foi Éfeso. Vamos lembrar que Éfeso é uma cidade muito grande, que tem uma biblioteca reconhecida no mundo antigo e que é a sede de toda aquela província chamada Ásia Menor. Eu quero lembrar que quando a Bíblia fala que toda a Ásia ouviu o Evangelho, não é a Ásia que hoje conhecemos, não é o continente asiático. Porque aí você pensaria, se toda a Ásia ouviu o Evangelho, como é que hoje não tem, é a região do planeta onde menos tem o Evangelho, onde mais cresce o budismo, o islamismo e todas essas coisas. Como que toda a Ásia ouviu o Evangelho? Não é o continente asiático que a geografia de hoje trata, mas a província da Ásia Menor, aonde estavam as 7 cidades que são retratadas no Apocalipse com as cartas enviadas por Jesus por intermédio de João, as 7 igrejas da Ásia. A primeira delas é Éfeso, que era a sede de toda aquela região, e a partir de Éfeso, o apóstolo Paulo fez com que o Evangelho chegasse a todas aquelas outras cidades, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Esmirna, todas são cidades hoje da Turquia e que foram alcançadas pelo apóstolo Paulo, e ali ele vai fazer um excelente trabalho da divulgação do Evangelho, e na sua terceira viagem, Paulo de Mileto recebe os presbíteros de Éfeso para reforçar aquilo que é o trabalho de Deus naquela cidade. E vamos ver que ali foi um grande centro de divulgação do Evangelho e da Palavra de Deus. Naquela cidade, o apóstolo Paulo também enfrentou uma grande dificuldade com relação à idolatria romana, porque em Éfeso havia o templo da deusa Diana, que era muito forte e havia ali um culto muito grande, e aqueles homens se levantaram de tal forma contra o apóstolo Paulo que fizeram um grande alvoroço naquela cidade, mas o fato é que muitos aceitaram a Jesus como Salvador ali e muitos milagres e maravilhas foram feitos naquela cidade, de maneira que muito tempo depois nós vamos ver ainda resultado desse evangelho na vida de João, que foi o último dos apóstolos, que foi bispo de Éfeso e que escreve o Apocalipse e tratando também daquela cidade, daquela região. E aí vemos como o evangelho alcançou toda aquela região e vemos o poder do evangelho, que é capaz de alcançar todo pecador, apesar das perseguições, das dificuldades, mas o poder de Deus sempre fará a diferença na vida destas pessoas. E aí vamos perceber que naquela cidade, apesar de toda a idolatria que havia, Deus salvou a muitos que abandonaram a idolatria e queimaram os seus ídolos, e o poder de Deus foi transformador na vida daqueles habitantes de Éfeso. Assim também, na continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que muitas outras vidas serão alcançadas, e Atos dos Apóstolos, na verdade, vai concluir apontando sobre o que aconteceu com o apóstolo Paulo até a sua prisão, mas mostrando que o Evangelho continuou fazendo com que pessoas fossem libertas do pecado e que a igreja avançou desde Jerusalém até Roma. Toda aquela região foi alcançada pelo Evangelho, e como Deus fez maravilhas, do mesmo jeito que Ele fez naquela época, continua fazendo hoje.
O Evangelho continua alcançando vidas e fazendo transformação e mudança aonde ele chega. Você que acabou de estudar o livro de Atos dos Apóstolos, é convidado a dar continuidade a essa história, pregando, falando de Jesus e vendo prodígios, sinais e maravilhas acontecendo e a obra do Senhor expandindo-se através de homens e mulheres que querem dedicar a sua vida a falar de Jesus e ver milagres acontecendo. Deus abençoe a todos, até a próxima lição e até o próximo trimestre, se Deus nos permitir.